Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Recreator, Recriando o Mercado Imobiliário. E para vocês, nossos ouvintes que gostam de uma história de sucesso, de uma história de superação, de histórias inspiradoras, eu recebo aqui hoje um grande amigo que teve numa transição profissional, numa transição de carreira, um grande desafio e que obteve muito sucesso topando esse enorme desafio de transição. Recebo aqui hoje meu grande amigo Felipe, hoje gerente da Urbs Imob, um dos meus pilares de gestão da imobiliária. Seja bem-vindo, mano. Obrigado aí pela participação aqui com a gente hoje. Vou deixar você se apresentar, mas antes, para que o pessoal te conheça aqui, você tem 26 anos, novo demais, né? Formado em engenharia civil, está há 3 anos lá com a gente na Urbs. No seu segundo ano, você já foi vice-campeão anual, né, cara, como corretor. E nesse terceiro ano agora, que mais recente, topando esse novo desafio junto com a gente na Urbs, na gestão. Se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você para a galera. Cara, primeiramente, agradecer ao convite. Vai ser uma honra estar aqui nesse bate-papo com você, contando um pouquinho mais da minha história. Boa parte dessa história, você já sabe, se fez presente nesse momento, mas vai ser uma honra dividir com você a história, os insights que a gente tem no dia a dia mesmo com o pessoal. Vambora, mano. Vamos fazer um bate-papo descontraído aqui, do nosso jeito, do nosso dia a dia. Vamos lá. Espero que seja uma conversa muito proveitosa aí, principalmente para os corretores que estão acompanhando aqui o nosso canal. Cara, como eu disse no início, você é formado em engenharia civil, a gente até fez parte dessa faculdade juntos, Sim. né? Eu sou formado em produção, mas nós convivíamos na mesma área da PUC ali, né? Que foi onde se formou. E a minha primeira pergunta aqui, o que te levou, cara, a mudar da engenharia civil para o mercado imobiliário? E como é que foi essa transição da engenharia civil para a corretagem, né? Eu também passei por esse mesmo processo, eu sei quais são os desafios. Então, já te pergunto aqui para finalizar, nessa transição, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Cara, essa é uma história que divide opiniões lá em casa até hoje ainda, assim. Engenharia é um curso pelo qual sou muito grato, me abriu muito a mente, me abriu muitas portas, me ajuda até hoje, principalmente no mercado. Mas é um curso que, desde o início, eu senti logo que eu não ia segui-lo, não da forma tradicional, assim, que a gente tem na mente, assim, gestão de obra, orçamento, essa parte mais mão na massa. Eu já sabia desde o início, desde quando eu comecei a estagiar, que esse não era um caminho que eu gostaria, né? Eu sempre tive essa cabeça de ter uma certa autonomia, uma certa liberdade, e ver essa rotina de obra, principalmente, né? Aqui em Goiânia a gente tem muito essa cultura de engenheiro civil, vai tocar obra, no máximo vai mexer com orçamento, pelo menos nesse início de carreira. E eu sempre via que essa rotina de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, das 8 às 18, resolvendo esse tipo de problema, não era muito a minha praia, assim. Eu estava até revendo esses dias uns materiais de faculdade. Eu sempre gostei do mercado, inclusive meu TCC foi nessa área. Hoje eu parei para analisar. Meu TCC já falava de VGV, já falava dos principais bairros de Goiânia. Então, sempre fui para esse lado mercadológico, né? Agora, falando um pouquinho de mercado, cara, mercado imobiliário, né? Nunca foi algo que esteve no meu radar diretamente. Geralmente é assim, né, mano? Geralmente nessa A gente fase... não... Até porque tem um certo preconceito, né, cara? Então, nunca é aquela... primeira opção, assim. Ninguém na faculdade Sim. levanta a mão. Meu pai fala muito isso. Ninguém na faculdade levanta a mão antes de fazer o vestibular e fala, quero ser corretor. Isso hoje ainda não existe. É um sentimento que eu acho que está aos poucos mudando e se tornando mais forte, assim, culturalmente. Isso é um ponto super positivo, né? Mas a minha transição para o mercado imobiliário, primeiro, veio muito de você, igual você comentou, a gente já se conhecia há um tempo, da faculdade, de academia, enfim. Então, eu já acompanhava seu trabalho, desde a época que você era corretor, até quando você começou a parte de gestão na Urbs. Então, eu já acompanhava esse trabalho. E, cara, me deu um estalo. Falei, cara, eu gosto do mercado. Eu me formei na época da pandemia, né? Eu formei bem em fevereiro de 2020. Em março, abril, estourou toda a pandemia. Eu tive uma experiência de empreendedorismo nesse meio tempo. Antes de me formar, eu já vinha de uma experiência comercial que eu gostei muito. Então, eu falei, cara, eu sigo o Pedro, vejo que ele faz um puta trabalho, parece ser super dentro daquilo que eu imagino. Igual eu comentei com você, eu já tinha essa cabeça de ter uma certa liberdade, uma certa autonomia, e de estar no mercado
que conseguisse aliar as duas coisas. Uma remuneração interessante com essa liberdade, né? Uma coisa que eu não via na engenharia dos dois jeitos. Eu não via uma remuneração interessante que condizia com tudo aquilo que eu tinha estudado e passado na faculdade e uma liberdade, né? A liberdade, na verdade, é quase zero. Então, foi quando eu resolvi topar, né? Eu te mandei mensagem, falei, cara, vamos trocar uma ideia, deixa eu entender como é que funciona esse mercado. E essa transição em si, para mim, foi relativamente tranquila, porque, claro, teve esses anseios, que a gente provavelmente vai falar sobre isso ao longo da conversa, mas essa autonomia foi algo que eu sempre ansiei, assim. Então, para mim foi, em relação a isso, foi tranquilo, assim, essa virada de chave. Você acha que maiores desafios, mano, até para quem está ouvindo a gente, imagino que tem esse mesmo receio, esse mesmo medo, né? Foi quebra de preconceito da sua parte e também de contar para as pessoas, principalmente para as pessoas que te importam, pais, família, que são as pessoas que quando tem uma opinião contrária a uma decisão ou a sua, que acabam não mudando, mas impactando a sua própria convicção, de falar. Então, primeiro essa quebra sua, de, pô, vou virar corretor, fiz engenharia, vou virar corretor, e depois de contar isso para as pessoas próximas a você, para mim foi. Será que você enxerga também como o maior desafio naquele momento, não depois? Depois você entra na profissão, você tem que descobrir na prática. Mas naquele momento eu penso que talvez seja o ponto mais difícil, né? Com certeza. Fazer essa transição, né? A gente tem esse preconceito. Putz, fiz engenharia, vou virar vendedor, né? Porque, na real, nós somos vendedores. O mundo inteiro a gente só não consegue se encarar dessa forma. Isso, né? Mas esse pensamento, você tem que quebrar esse paradigma dentro de você e é o que você falou, dentro de casa, né? Por muito tempo, eu tinha... Primeiro, quando eu iniciei, já não foi de fácil aceitação, né? Dentro de casa. Meus pais sempre tiveram esse anseio de, cara, você fez a faculdade até aqui. Apoia, mas não era o que eu queria, né? Você foi bem até aqui. Eu imaginava um caminho totalmente diferente. E aí, você ouvindo aquilo internamente, você também começa a se questionar. Fala, cara, será que eu tô indo pelo caminho errado? As pessoas, os amigos, ainda tem essa brincadeirinha, né? Que ainda tem esse ar de maldade, mas é na brincadeira. Fala, putz, vai virar vendedor, vai virar corretor. Então, é porque realmente nada deu certo. Então, tem esse preconceito muito ainda. E eu falo isso, né? Eu vivo falando isso lá na loja. Me arrependo muito desse início, mas é falta de maturidade também, falta de ter essa noção da importância da profissão. Mas eu arrependo muito no início de não ter comunicado isso logo, né? Porque eu deixei muita coisa passar. Hoje eu tenho essa noção. A gente vê eu deixei muita coisa passar. Né? Fala que você é corretor, cara. Por que você está... Eu lembro muito do episódio emblemático, eu até citei isso numa oportunidade que a gente teve lá na loja, de ver um story seu. Nem tinha começado na profissão ainda. Você estava em uma viagem e aí naquelas fichas de hotel que tinha que colocar a profissão, qualquer um poderia colocar engenheiro, sei lá, autônomo, empresário. Você colocou corretor de imóveis. Inclusive você falou, cara, é a primeira vez que eu tô tendo coragem de escrever isso daqui. Então eu acho que é muito isso, cara. É um preconceito primeiro. Lembra mesmo, hein, que isso aí tem tempo, hein, cara? Eu fiz mesmo, foi lá no Foi Rio. Bem marcante. Mas é um preconceito que, é o que você falou, primeiro tá dentro de nós e depois você vai externalizar isso no seu relacionamento, com a família, com os amigos. E é uma coisa que, querendo ou não, acho que hoje ainda é difícil alguém fazer essa transição sem passar por isso, cara. Eu tô falando porque eu acho importante reforçar essa parte, porque para você que tá acompanhando e tem essa vontade, tem esse planejamento, saiba que isso vai acontecer, cara. Eu, quando fui fazer essa transição, a minha avó, mãe do meu pai, que a vida inteira mexeu com isso, falou, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, como assim, vó? Então, se você não tiver muito convicto, seu filho mexe com isso a vida inteira, cara. Se você não tiver muito convicto, quando você fala, na primeira bordoada que você levar, você já quer recuar. Então, saiba que isso vai acontecer. Sim. Né? Agora, de parte mais prática, mano, falando aqui já da trajetória como corretor, né? Que também imagino que seja uma dúvida e um certo receio por essa mudança de muita gente. Como é que é esse início, né? Naquele seu começo, você consegue pontuar algumas estratégias iniciais mesmo, básicas, que você usou como corretor? Tinha alguma técnica específica que você usava para começar a ter destaque? Como é que você lidou, né, com essa transição prática desse começo mesmo? Como é que eu vou começar? O que eu vou fazer? Qual é a técnica que eu vou usar?
E já deixando o gancho, cara, eu sei que você é um cara, claro, né? Te acompanho no dia a dia, presencial e no digital também, que vai muito para essa linha do Instagram, do digital. Uhum. Dá uma pincelada sobre isso também. Cara, então, do começo, né? Esse início, tô começando agora no mercado. Eu acho que hoje eu tenho essa noção. Acho que é fundamental você ter alguém que nessa gestão que consiga te passar esse briefing de como que funciona o mercado, da visão real do mercado. Eu, por sorte, tive você na época que eu iniciei. Você estava como gerente, então eu iniciei na sua equipe. E a gente sempre conversou muito abertamente, né? É um mercado. Hoje eu consigo entender isso. Eu não acredito que existem técnicas mirabolantes de venda, de fechamento, de negociação. Eu acho que a condução bem feita desde o início do processo é o mais importante. Mas lá no início, eu entendi desde cedo, e você sempre me falou isso, falou, cara, pode parecer que não, mas é um oceano muito azul. Por quê? Infelizmente, é uma profissão com a barreira de entrada muito baixa, então os clientes não estão acostumados com um bom atendimento ou com um corretor que, de fato, entende as necessidades deles. Como profissional, né, Sim. cara? Então, assim, é um mercado que ainda hoje a gente sofre muito com isso, né? O cliente sofre com esse atendimento. Então, e você sempre me falou isso, quando o cliente esbarrar com você e ver que seu atendimento é diferenciado, não é no sentido de técnicas mirabolantes, né? Cara, que você conversa de igual para ele, você está nos mesmos lugares que eles, enfim, vocês têm vivências, inclusive a parte técnica, não estou falando que a parte técnica não é importante, mas isso vem com o tempo, vem com o estudo, você tem que conhecer os produtos, começar a entender as objeções que você tem que quebrar, mas a parte do atendimento, cara, de conversar com esse cliente que está ali, eu acho que é o principal. Então, a minha estratégia nesse início foi entender isso o quanto antes. Falar, cara, eu acho que o diferencial aqui vai ser atendimento e isso foi se provando ao longo do tempo, né? Conforme se passaram os primeiros meses, eu tive a sorte, assim, não gosto muito dessa palavra sorte, mas eu consegui fazer uma venda logo no início, muito por causa dessa abordagem de conversar com um cliente de igual para igual, ofertar um produto que de fato eu acreditasse. E é uma coisa que a gente sempre teve de cultura muito forte. E isso, falou, cara, se você não acredita que aquela é a melhor opção para o seu cliente, não oferta. Não tenta empurrar isso, porque ele não vai sentir verdade. Então, eu não acredito muito nessas estratégias mirabolantes. O que eu acredito que exista, que é o que você falou do digital, maneiras de prospectar mais cliente. É uma coisa que eu entendi no início também. Falei, cara, eu não tenho conhecimento técnico, estou começando agora. Então, o meu grande desafio no início é volume. Eu preciso gerar volume, porque minha conversão vai ser mais baixa. Então, eu preciso falar com a quantidade maior de gente possível, o mais rápido possível. Porque as pessoas que estão no mercado há mais tempo, por mais que tenham um atendimento pior, ou de igual para igual, elas já têm mais volume, porque essa roda já está girando há muito tempo. Prospecção, só para ficar mais prático, né, mano? É quem que você vai Sim. atender, né? Independentemente da fonte final, se é o comprador, se é o vendedor, prospecção, quando a gente fala, como é que você vai ter cliente para atender? Na prática, é falar com mais gente, cara. Seja um cliente que está interessado em comprar um imóvel ou vender um imóvel, vai muito do que a gente falou no início. É comunicar. Primeiro, acho que o primeiro passo é comunicar o que você está no mercado, porque essa roda, esse ciclo social mais perto já começa a te gerar essas primeiras fontes de prospecção. Então, assim, a estratégia que eu usei nesse início, se a gente for falar de estratégia prática, é isso, é tentar gerar a maior quantidade de volume o quanto antes. Então, cara, eu tentei os canais de anúncio que a gente tem hoje em dia de corretagem, então OLX, Viva Real, que são os sites que normalmente os clientes procuram, plantão de loja, relacionamento. E aí, uma outra brecha que eu vi que tá em ascendência em 2021, pode parecer que foi ali, né? Mas em 2021 não era tão forte isso. Hoje em dia está mais latente, mas foi partir para o digital, né? Eu percebi que ali eu ia conseguir falar com mais gente, eu ia conseguir alcançar as pessoas que eu já conhecia da faculdade ou do ensino médio e que poderiam estar precisando de alguma coisa. Então, a estratégia que eu adotei no início é essa, cara. Maior volume de prospecção para tentar gerar mais negócio. E nesse meio tempo, eu já sabia que eu tinha um atendimento melhor do que a média, né? Então,
o que eu precisaria era prospectar mais gente e entender dos produtos, né? Estudar, treinamento para saber quebra de objeção, os produtos e entender de fato a necessidade do cliente que eu estava conversando ali. É o básico bem feito, né, mano? A É verdade isso, essa, cara. né? Eu acho que o grande problema é que às vezes a gente fica tentando procurar uma técnica mirabolante de prospecção, de negociação, de venda, de fechamento. Só que é o básico bem feito, cara. Se você fizer essa condução desde o início, alinhada com as expectativas, eu acho que alinhamento de expectativa é uma das coisas fundamentais nesse mercado. O processo é bem mais tranquilo, assim. O cara vai sentir essa confiança em você. E aí, até, só reforçando do digital, não acho que é uma bengala. Você vive falando isso, né? Hoje em dia, a gente tem muito essa ideia de, nossa, vou fazer um Instagram bem feito, vou fazer alguns posts aqui, que isso vai me gerar o volume de lead, de prospects que eu preciso. E não é, cara, é tudo, né? O Instagram, muitas das vezes, é a parte bonita da profissão. É necessário até pra gente se posicionar enquanto profissional. Hoje em dia é só cartão de visita, não tem jeito. Se o cara, o cliente, ele olha meu nome lá, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar no Instagram, para entender onde eu trabalho, qual o perfil de imóvel que eu trabalho. Então, eu acho que o Instagram hoje é fundamental para a gente conseguir se posicionar, mas virou a bengala de muitos, assim. Esquece todo o arroz com feijão, o básico bem feito, e foca só nisso e acaba não dando certo e acha que a culpa é do Instagram, ou do conteúdo, ou do algoritmo, que seja. É o mais cômodo, né, cara? Sim. Cara, você comentou aí que você fez a sua primeira venda rápida, eu lembro, né? Uhum. Foi o Lux, não foi? Foi. E então você já teve rapidamente resultado. O que você acha que contribuiu para que você conseguisse resultado rápido? E uma consequência desses resultados, né, dessa soma de resultados que você teve, foi a premiação de vice-campeão anual. Depois pincela um pouco também como foi esse momento, como é que você se sentiu. A gente sempre gostou muito dessa parte, né, da premiação, do reconhecimento. Então, primeiro, o que você acha que contribuiu para que você conseguisse ter resultado rápido? E como é que foi esse momento aí da premiação de vice-campeão? Que para um início de trabalho, né, cara? E num grupo como o grupo da Urbis, grande e com profissionais já estavam há mais tempo. Mais tempo, bons de trabalho, não é fácil, não é para qualquer um, né, cara? Não é puxando sardinha, não, mas eu sempre tive a sorte de te acompanhar muito de perto, até pela amizade, não só pela relação profissional, mas desde o início a gente sempre foi muito próximo em relação à amizade. Então a gente trocava muita ideia fora do ambiente de trabalho, né? Fora desse contexto. E você sempre falou uma coisa muito importante, assim, falando da primeira venda, né? Você sempre falou uma coisa muito importante. Você falou, cara, esquece que nós hoje desenvolvemos um trabalho de revenda, né? Que é um imóvel que muitas das vezes já teve um proprietário ou já foi entregue e a gente tá trabalhando a venda desse imóvel. A grosso modo é o imóvel usado, né? Teoricamente, assim. Mas você sempre falou, cara, esquece que nós somos uma agência de revenda e foca em atender o cliente. Essa máxima do mercado, né? De entender para atender. Muitas das vezes o cliente que vai chegar na sua mão, o seu amigo que está ali, ele não consegue, não é nem que ele não quer, mas às vezes ele não consegue comprar um produto pronto, né? Por questões técnicas, o 20% de entrada, o nome para o financiamento. Você tem dinheiro? Não. Você consegue financiar? Não. Então você vai comprar pronto. Mas o cara tem esse desejo, né? Ele falou, cara, eu consigo pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais de parcela por mês e eu quero comprar um imóvel. Isso sempre foi muito latente em nós, né? Enquanto equipe, você sempre passou isso pra gente e, modéstia à parte, nos criou muito bem, né? Com essa cultura. E aí, juntando as duas perguntas, eu acho que essa visão foi fundamental nos dois casos. A primeira venda que eu fiz foi uma venda de lançamento, que não é o nosso foco de trabalho primário. E que foi um baita produto, né? Um baita produto. Você falou, cara, para a equipe, né? Gente, vamos focar nesse produto aqui. Todo mundo tem um cliente na carteira ou conhece alguém que tem essa demanda. Então, vamos focar que vai dar certo. E aí, ali eu sempre entendi que a corretagem, apesar dessa autonomia, essa autonomia confunde muita gente, né?
mas eu sempre entendi que a corretagem tinha que ser encarada como um emprego tradicional, cara. Das 8 às 18, de segunda a sexta, claro. Você vai ter sua liberdade muito maior do que em qualquer outro emprego, seja PJ, seja CLT. Mas, a partir do momento que você encara isso em relação à dedicação, fica muito mais fácil. Então, eu falei, cara, ele tá falando, eu preciso vender, né? Eu tava completando meu primeiro mês, eu preciso vender. Então, eu vou falar vou fazer o que ele tá falando. Né? Eu peguei minha lista de contatos ali, pessoas que eu via que tinham possibilidade, que se interessariam por esse produto, e debulhei, cara. Falei com todo mundo, ofertei. Hoje acho que até de maneira errada, poderia ter feito muito mais negócio na época. E um dos clientes me respondeu. A gente foi conduzindo junto. Eu nem imaginava que isso ia acontecer. Cheguei no dia do stand, no dia do lançamento, tudo novo, aquela bagunça de gente, aquela correria, unidade acabando. Eu fui conduzindo a trancos e barrancos ali, acho que você estava viajando, você foi me conduzindo de longe, assim. Tava em Campos, foi o André. Você foi me ajudando também, o André foi me ajudando, você foi me respondendo também por WhatsApp. E acabou dando certo. O cliente que se interessou por uma unidade de 2 quartos, acabou comprando uma penthouse. Muito por essa questão, cara, R$900 tá pouco de parcela, consigo pagar mais. Quando a gente olhou, a gente falou, cara, o que vai se encaixar nas suas necessidades é a penthouse, e foi. Então, assim, eu acho que esse entendimento de entender a necessidade do cliente, somado com essa constância, eu acho que corretagem é um game de constância, assim. Me ajudou na minha primeira venda, rápida, que já me deu um fôlego para trabalhar, né? Que hoje é um desafio que a gente vê dos corretores que estão iniciando. E também me conduziu pro vice-campeão da agência nesse primeiro ano, segundo ano aí, né? Porque aconteceu mais ou menos da mesma forma, cara. Eu já estava em um almoço, eu já entendia do mercado. Eu sempre fui um cara que, até por ter esse histórico com o lançamento, eu sempre fui muito atento ao lançamento, apesar de trabalhar revenda. Tava no almoço, uma amiga comentou de um lançamento, eu já sabia que ela existia, que ela tinha essa dor de deslocamento por morar em um condomínio e as filhas estudarem nos bairros nobres aqui de Goiânia, né? As filhas delas estudam no Bueno. A semente foi plantada ali. Eu já vinha num jogo de constância, mantendo os resultados constantes ao longo do ano. E 24 horas com a corretagem na cabeça. Sim. Né, cara? Que você tá almoçando, provavelmente final de semana. Não negócio... fala que você tem que dormir pensando, ficar bitolado nisso, mas o corretor é corretor 24 horas por dia, né? Acaba que a gente fica bitolado, mano. Não tem jeito, né? Isso vai... Não, eu sou a gente começa a ver negócio em todo lugar, porque realmente existe. Então, assim, eu já vinha de resultados constantes, eu estava fazendo um ano interessante. Nesse almoço, essa semente foi plantada e não teve uma técnica... A partir daí entra essa condução. A parte técnica é importante. Depois que a semente foi plantada, que eu entendi a necessidade dela e ela se mostrou aberta a isso, aí a parte técnica flui mais fácil, né? Essa parte de, cara, cria essa expectativa, fala que vai abrir tal dia, gera essa necessidade. Ok, isso realmente existe, a gente precisa fazer isso. Isso é neurolinguística, tem vários nomes que o pessoal atribui a isso, né? Mas eu acho que o mais importante é você ter essa expectativa bem alinhada. Então, foi uma venda muito expressiva, que de fato, em 2022, mudou o meu game total. Não é que... Foi o que eu falei no início, não gosto dessa palavra sorte. Né? Não foi sorte. Sorte só acompanha quem faz as coisas. Exatamente. Cara. Sorte, eu cara... Eu acho que é sorte sim, mas acompanha quem faz as coisas. Sorte é como dizem, né? Quando a oportunidade encontra o trabalho. Então, assim, eu estava no lugar certo, no momento certo, aí além de tudo estava preparado. Então, eu sabia responder do produto, eu soube gerar essa antecipação, conduzir isso. Foi uma venda que na hora que a gente sentou para negociar, ainda a cliente, ao invés de comprar uma unidade, comprou 2. Então, tudo isso faz parte do trabalho. A gente não pode só relacionar essa sorte. Eu nunca vou conseguir porque eu não tenho relacionamento. O trabalho sempre vence, cara. Não tem jeito. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Vai ser... A gente fala que vai ser na unha, né? Tem gente que vai ter que vencer na unha. Mas o trabalho sempre vence. Não tem inúmeros nomes no mercado aí
que começaram sem relacionamento nenhum e isso se constrói, não tem jeito. Mano, eu acho então que você teve referência, esquecendo Felipe, Pedro, você teve referência, você teve orientação, né? Que principalmente para quem faz essa transição é importante. Então, para você que está acompanhando e pensando nisso, estude o local para qual você está pensando, aonde você está começando em começar, né? Pensando em começar, porque muda tudo, cara. Estamos falando aqui de referência e base, né? E orientação. É um mercado novo que você não conhece nada, você precisa estar no meio de algum lugar que pelo menos você confie nas pessoas e admire essas pessoas. Você tinha muita convicção e você colocou a mão na massa, cara. Você trabalhou, persistiu. Que é o básico. Né? Assim, então, quando a gente olha... Tô só resumindo aqui para... Esse combo aí é difícil a gente falar, cara. Assim, pode parecer óbvio para nós, para muita gente, mas é o básico do que precisa ser feito, né? Que é o que qualquer um faria em uma outra empresa, né? Em um escritório, ou às vezes se eu, por exemplo, sou engenheiro. Eu encaro muito dessa forma hoje com as pessoas que eu sento para trocar essa ideia, para fazer esse recrutamento, muitas das vezes. Cara, eu sou engenheiro civil. Se eu fosse abrir minha construtora, fosse para fazer reforma, sei lá, construção de casa em condomínio, eu ia ter que seguir o mesmo escopo, cara. Eu ia ter que fazer a mesma prospecção, eu ia ter que me posicionar digitalmente, eu ia precisar de uma orientação. Então, assim, para qualquer profissional autônomo, a menos que você vá prestar um concurso, que também vai envolver isso daí, acho que hoje, qualquer atividade profissional que você for fazer, você vai precisar desse combo aí, mais ou menos desenvolvido, mas você vai precisar disso daí. É o básico, né? Você só vai ter muito mais trabalho e ganhar muito menos, né? Eu tenho que puxar a verdade aqui. Esse é um ponto bem importante, cara. Agora eu vou entrar na complexa, hein? Depois disso, cara, depois desses resultados do vice-campeonato aí como corretor, nós abrimos uma loja, né? Ali, que inclusive fica no Metropolitan, a Urbis Imob. Vagas abertas. Vagas abertas. E você fez essa transição de corretor para gerente, né? O que você teve que se desenvolver mais, cara, para sair da parte da corretagem, do vendedor mesmo, de ir para a parte da gestão e as maiores responsabilidades e desafios que você vê nesse atual cargo? Tô ouvindo aqui, hein? Lembrando que somos... Essa é uma sinuca de bico, né? Pode falar, eu não tô nada aqui hoje, não. Cara... Amanhã tem reunião de gestão, só pra você saber. Eu acho que essa transição de... Claro, você tem que ter isso dentro de você, né? Esse desejo. Porque realmente é totalmente diferente. Mas eu acho que essa transição de corretor para gerência, pelo menos para mim, aconteceu de forma muito natural, assim. Chegou um tempo que dentro da loja as pessoas já tiravam dúvida comigo, eu já era uma certa referência assim para tirar dúvida, para ajudar, às vezes em um atendimento, mesmo sendo corretor. Tinha alguns outros corretores ou mais novos ou que não estavam tão seguros que me pediam essa ajuda. Então assim, chegou um tempo que eu já me via não no papel de gestão, porque a gestão é muito mais do que isso, mas eu já tinha essa noção de, cara, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que replicar isso que eu falo. E é meio assustador, assim, né? Porque parece que você tá sempre... protagonismo, exatamente. Né, cara? E você tá sempre em voga. E quando você vai pra gestão e pra diretoria, isso é mais latente ainda. Você tá sempre em voga. Todos os olhos estão virados para você. Então... eu já começava a ter isso, assim. As pessoas já me viam como uma referência. E então essa transição, para mim, foi natural no sentido de responsabilidades, né? Claro. Agora, na parte prática, o que muda? Gerência é um cargo muito polêmico, né? Dentro de imobiliária. É uma dor que a gente ouve de colegas que estão em outras imobiliárias, de colegas da mesma imobiliária, de vocês que hoje são diretores e já estiveram na gerência. Gerência é um cargo muito polêmico porque você fica literalmente no meio do chumbo trocado. Você tá, ao mesmo tempo que você está na linha de frente, ajudando o corretor direto ou indiretamente, você tem que fazer um BI ali, prestar contas, né, entre aspas, para os diretores, mostrar resultado. Tem o lado do recrutamento, da seleção,
pessoas entram, é um mercado muito dinâmico, né? Infelizmente, qualquer 0,5% a mais, às vezes, brilha o olho do cara, o cara que você formou, ele sai e volta. Então, assim, é uma gama muito grande de coisas que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo, tem os nossos próprios clientes de carteira, que às vezes o cara só confia em você para atender, é uma indicação que você não pode deixar passar. Claro que muita coisa a gente direciona para o corretor, a gente vai junto, fala, cara, ó, esse cara trabalha comigo, ele é minha referência, pode ficar tranquilo, mas tem cliente, você sabe, tem cliente que o cara não aceita, ele quer a sua figura ali. Então, é um cargo muito polêmico. Agora, o que mudou na parte prática? Que são habilidades que eu acho que a gente está sempre desenvolvendo e que, principalmente, você precisa ter isso muito bem definido para fazer essa transição, caso você tenha essa vontade de fazer essa transição. Cara, gestão de tempo, porque é demanda para todo lado. São as demandas dos seus corretores, são as demandas da diretoria, é a sua própria rede social, são os seus clientes, claro, é a sua vida pessoal. Então, assim, enquanto você é corretor, você consegue... Cara, eu quero viajar hoje e voltar segunda-feira. Beleza. Você explica pro seu gerente. Se você tiver com tudo alinhado, beleza. Você deixa seus clientes pausados. Quando você é gerente, você não tem esse... Não é que você não tem esse direito, né? Mas... Dificulta, né? Dificulta um pouco mais. Porque você tem que alinhar a sua agenda com um monte de gente. Então, acho que a gestão de tempo... Linguagem única, cara. Eu tava até estudando esses dias, ouvindo um podcast falando sobre isso. Eu acho que um dos segredos é a linguagem única. Então, é você passar as suas convicções para uma pessoa totalmente nova, muitas das vezes totalmente diferente de você, que vem de um outro background. Então, eu sou engenheiro, às vezes é uma pessoa que, sei lá, é advogado ou de uma parte da área da saúde. São formações diferentes, cabeças diferentes. E eu tenho que fazer ela acreditar no que eu tô falando. Ela tem que se inspirar em mim, acreditar no meu trabalho. E, além disso tudo, explicar as técnicas, né? Falar, ó, você vai prospectar desse jeito, o atendimento é dessa forma, a gente trabalha aqui, explicar sobre os produtos. Então, essa linguagem única, eu acho que é um dos pontos principais. Então, gestão de tempo, linguagem única e, cara, querendo ou não, é clichê falar isso, mas gestão de pessoas. Né? Você vai se deparar com conflitos que muitas das vezes não são seus. Você vai ter que ter uma escutativa muito maior do que quando você tinha como corretor. Como corretor, você tem que escutar o cliente, né? Às vezes é ali 40 minutos, 1 hora durante a visita, você sai e aí você põe a cabeça no lugar de novo, beleza. Como gerente, como diretor, mas falando como gerente, é 24 horas por isso. Não tem como a gente excluir esse lado humano da profissão. Às vezes o corretor está com um problema familiar, financeiro, de saúde, e isso acaba resvalando no trabalho. A gente cria, claro, um senso de amizade, um sentimento por essas pessoas. Então, você tem que gerir isso tudo. Ao mesmo tempo que o cara tem que entregar resultado, você está preocupado com o cara enquanto pessoa. Então, gerir esses 3 pontos aí, eu acho que é o mais difícil e talvez por isso que fique tão polêmico. Esse último aí, para mim, é o principal, né, cara? E aí, se você não estiver bem emocionalmente, e a verdade é que com saco para fazer isso, cara, nada do resto funciona, porque a pessoa cria uma confiança em você também, que começa a depositar coisas que não tem a ver com você, mas que se você não lidar com isso, você não vai conseguir lidar com ela. E você acaba sendo espelho, né, cara? Não tem jeito. A pessoa tá ali, a gente tem essa cultura, né, na loja, de trazer pessoas sempre de fora do mercado. Até porque é melhor pra gente moldar, nós que temos essa cultura de trazer um atendimento novo, uma proposta diferente, na verdade, do que a gente tem no mercado. Trazer uma pessoa totalmente fora, você acaba sendo literalmente a inspiração dela. Então, você falou de inteligência emocional, né? De estar bem. Isso é fundamental no mercado em geral, até pra você ser, principalmente como corretor, porque a gente brinca, né? Você começa 9 horas da manhã sem nada, 11 horas da manhã você teve uma proposta, 2 horas da tarde a proposta caiu, 4 horas a proposta voltou. Então, assim, é uma montanha-russa. Para quem gosta, é excelente. A gente costuma brincar que vicia. Mas... Você entende que assim vicia, mas até exatamente. Lá você fica doente. Você fica doente, você perde cabelo. E aí, você tem que
passar essa tranquilidade pro corretor, cara. Ele tem que te ver como inspiração, né? Que a venda caiu, às vezes você tá com um problema pessoal também, mas isso não deixa... Não é que não deixa abalar o trabalho, porque isso sempre vai abalar, não tem jeito. Mas você não deixa a peteca cair, né? O cara te vê muito como inspiração. Então, acho que o maior desafio é esse, assim, passar essa sensação de segurança, igual você falou, pro corretor. E também pro gerente, pros diretores, né? O diretor também tem que ter essa confiança em você. Tipo, cara, ó, o Felipe vai dar certo, ele vai conseguir remanejar essas pessoas aqui, gerir essas pessoas. Então, vamos lá. Claro, a gente vai ter que alinhar algumas coisas, a gente alinha algumas métricas, mas você tem que... É tão difícil por causa disso. Você está no meio do fogo cruzado entre as duas partes ali. Acho que a gerência é o teste de fogo, né, cara? Para ver se você gosta, tem condição de, às vezes, assumir responsabilidades ainda maiores ou se não faz sentido, né? E às vezes, cara, o melhor corretor não vai ser o melhor gestor. Muitas das vezes. O melhor gestor não vai ser o melhor corretor. E, cara, às vezes não é para você. Né? Muita gente pensa em ganhos, assim, tem que subir na gestão, na hierarquia para conseguir ganhar mais. Cara, às vezes não. Às vezes, como um corretor, você vai ganhar muito mais do que um gerente, que um diretor. Vai depender da sua performance. E aí você tem que entender mais do que ganhos é responsabilidade. A gente já viu isso. Tem corretores excelentes que foram para gestão, ficaram um mês e falaram, cara, eu não quero isso. Eu prefiro a minha autonomia, né, minha liberdade. Tá tudo bem, o cara segue ganhando grana e performando super bem. Voltando um pouco para a parte da corretagem mesmo, mano, qual que é a importância que você acha da qualificação mesmo, né? Hoje o mundo está cada vez mais dinâmico. Então, em todos os aspectos, em vários mercados, em vários âmbitos, né? Não estou falando só do mercado imobiliário. Então, as coisas mudam muito rápido, de forma cada vez mais dinâmica. Qual que é o nível da importância de você estar sempre se qualificando, sempre antenado? E como é que você faz isso, cara? Você tem uma fonte de buscas? Isso está no seu dia a dia? Porque, estou citando esse ponto principalmente porque se tá para nós, tá para o cliente também. Então, quantas e quantas vezes a gente já não se deparou em atendimentos que você sabe menos do que o cara. Sim. O cara já pesquisou tudo, não só sobre o imóvel que ele está vendo em si. Sobre taxa de juros, sobre qual banco tá com a melhor taxa. Tá dinâmico e o acesso tá fácil a todo mundo. Qual a importância disso, cara? Cara, eu acho que, assim, é fundamental. E com o tempo, isso vai ficando quase que natural para você. Automático, né? Porque é o ciclo que você vive. Então, assim, coisas básicas que a gente vê, taxa Selic, taxas de financiamento, isso é o nosso dia a dia, querendo ou não. A gente acompanha isso na prática. É interessante saber? Mas, cara, se você não souber para que funciona cada coisa, qual que é a aplicação prática daquilo lá, não muda nada. Então, assim, não adianta... A gente fala muito disso. Decorar discursinho. Não adianta a gente postar no Instagram, a taxa Selic caiu. Mas, cara, se eu tô de frente com um cliente... Não sei nada sobre isso. Se eu tô de frente com um cliente e eu não souber explicar ou entender como é que essa taxa Selic influencia no cenário dele, às vezes ele não vai nem me perguntar, mas às vezes isso tá mudando. Ele ouviu tanta gente falar disso que às vezes isso vai mudar o timing de decisão dele, às vezes ele vai levantar essa bola. Então a gente tem que entender sobre essa parte mais teórica, assim como a gente tem que entender dos produtos, né? Querendo ou não, a gente tem que saber quais são... O seu pai fala muito disso, né? Eu tenho que saber quais são os lançamentos que está tendo na cidade. Por mais que eu trabalhe revenda, daqui 5, 6 anos, esse vai ser o meu estoque, cara. E assim, às vezes eu tô mostrando um apartamento de revenda pro cara. Hoje a gente tem muito essa briga do vista definitiva, né? Ou vista livre. A gente chega na sacada, tem um puta terreno de uma construtora lá subindo uma obra. O cara, que produto é esse? O que vai sair aqui? Vai tampar minha vista? Então, você tem que estar por dentro. Sei. E tá tudo bem, às vezes você não vai saber. Muitas das vezes você não vai saber. Mas você também não pode não saber de tudo. Não pode ser um alienado, né, cara? O cara tem que entender essa segurança de você. Cara, não sei, mas eu sei que é da Bambuí, é um projeto mais ou menos assim, por exemplo. Então, você tem que... Talvez você não vai saber a quantidade de andares, a metragem exata dos apartamentos, mas
pode ser uma situação de negócio, né? Vamos supor que você está vendendo um apartamento maior para uma família, em frente vai sair um prédio, um produto de apartamentos menores, de um quarto. Cara, putz, queria comprar, aproveitar que eu tô comprando esse daqui, eu queria comprar um lançamento para minha filha, que daqui 5 anos ela já vai ter 18, ela vai morar lá. Então, assim, não é só para saber. É porque a oportunidade de negócio está em todos os lugares, igual eu comentei com você. Tava no almoço, eu sabia de um produto que ia ser lançado, acabou dando certo. Agora, como fazer isso? Tem inúmeras formas, né? Eu acho que, como todas as outras profissões, a gente tem que tirar um tempo para estudar, seja ouvindo um podcast, seja lendo alguma coisa, matéria, jornal, acompanhando o pipeline de construtora. E a ambiência que você está acaba trazendo muito isso, né? Estar presente em uma imobiliária, em uma agência onde as pessoas estão antenadas sobre isso, às vezes não deu tempo de você saber de um produto, ou de uma taxa de juros, ou de alguma mudança que teve. Mas as pessoas à sua volta sabem. Então, trocando ideia ali com outro colega, com um diretor, ou às vezes numa reunião semanal, que é tão importante, a gente sempre bate nessa tecla dos corretores estarem presentes, por isso, cara. Né? A gente vai falar de algum produto que pode mudar o game do cara. A gente vai falar de uma taxa de juros, um cenário que mudou, que pode ser importante no atendimento que ele vai fazer naquele dia. Então, assim, eu acho que é muito de ambiência. Os conteúdos, é claro, a gente tem que ir atrás, podcast, Instagram. O acesso está muito fácil para todo mundo, igual você comentou. Então, acho que a gente tem que estar sempre preparado e encarar essa profissão dessa forma. Eu preciso me atualizar, porque a todo dia está chegando gente nova, mais nova, e com mais informação. E assim como os clientes, né? O cliente, hoje em dia, a gente tem que olhar para todos os lados. Eu tenho que olhar o cliente, eu tenho que olhar o corretor, então às vezes eu não tenho tempo de consumir todo o conteúdo que eu deveria. O cliente não. Às vezes ele chega em casa ali às 8 horas da noite, ele que está procurando um apartamento, ele vai olhar tudo, cara. Instagram, hoje em dia, o algoritmo. O cara entrou em uma campanha, putz, vai aparecer enxurrada de produto para ele. E o cara olha todos. Então, a gente tem que estar antenado sobre tudo. Eu acho que, além de... Concordo com tudo que você falou, mano, e acho que as pessoas têm que começar a entender também. Não vou falar pessoas de forma geral, não. Vou falar dos nossos corretores, né? Que a forma de você consumir esse conteúdo mudou também, né? O que eu vejo que falta é que momentos, como você disse, de reunião ou busca no digital mesmo. O Spotify hoje tem todo podcast que você quiser. Tem o YouTube. Só que as pessoas ainda linkam a momento de qualificação, de estudo, aquele momento que você senta, abre o livro... Isso não existe mais, cara. Sim. A gente não tá mais na escola. Uhum. Isso não existe mais. Então, se você não ligar seu modo alerta para estudo agora, qualificação, nesse novo formato, você tá ouvindo... Os caras hoje que escreviam... Que ainda escrevem, mas autores de livros, hoje estão... Todos com podcast, por exemplo. Cara. E você tá ouvindo esse cara lá, você não tá lendo o livro dele, mas você tá ouvindo. No então, carro, às vezes, nós dois, particularmente, fazemos muito. Cara, eu tô no carro, eu tô ouvindo um podcast, eu tô, sei lá, treinando, fazendo Só que você tem que entender que esse é o momento de que você tá se qualificando. Sim. Porque se você não encarar... Tudo bem, você pode estar fazendo outra coisa, tá no trânsito e tal. Só que se você não encarar dessa forma, ligar o modo agora, o modo estudo, mesmo não estando estudando, lendo um livro e fazendo exercício, isso não preenche, não entra... e você fica com a sensação de improdutividade. Nesse ponto, né? Cara, não tô qualificando, não tô estudando. E também, às vezes, aquela sensação, tipo, putz, que saco. Eu ouvi bucho o dia inteiro, ter que chegar em casa agora ter que estudar. Não, cara. Você tem que fazer isso da forma mais natural pra você. Hoje é isso, né, cara? Mano, entrando nas duas últimas, não exatamente perguntas, mas nos dois últimos temas, vou fugir um pouco do script nesse aqui, hein? Isso vai me pegar de surpresa. Você é feliz, cara, fazendo isso? Eu sei que isso envolve vários fatores, mas você é feliz? Em algum momento você... Não é duvidou, porque a gente tem coisas que abalam as nossas convicções, né? Esse ano a gente passou muito por isso. Mas você é feliz? Em algum momento você pensou em, cara... Ou se planejou, que às vezes pensar em sair, mas talvez você não fez ainda, mas você, planejo que... Não é isso, eu planejo outra coisa pra mim no futuro. Passa isso pela sua cabeça? Cara... novamente, é uma das coisas que eu sempre faço questão de reforçar quando eu sento com alguém novo que tem interesse em entrar no mercado. É uma profissão, um mercado que eu sou extremamente grato por toda a projeção que te dá, tanto profissional quanto financeira. Infelizmente, não é uma unanimidade entre todos,
mas eu acho que é muito por falta dessa autorresponsabilidade. Mas falando de mim, eu sou extremamente grato a isso tudo, cara. É o que você falou, normal. A gente ter momentos de insegurança, de dúvida. Cara, putz, não sei se eu vou conseguir bater essa meta, não sei se eu vou conseguir chegar nesse número. Esse ano foi um ano muito desafiador. Eu já tive momentos lá atrás, no início da profissão, que eu também pensava, cara, será que eu vou virar? Será que vai dar certo? Mas eu nunca duvidei do projeto, cara. Porque, assim, eu acho que é um resumão de tudo que a gente falou até aqui. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, mas é complicado. É uma profissão complexa, né? Quando você entende o jogo, você fala, cara, é só eu prospectar 100 pessoas, que eu vou atender 50, que vou, sei lá, tirar a proposta de 30 e vou fechar 10. É isso? Beleza. Parece simples, né? Mas esse meio termo aqui, esse meio tempo, é complexo para acontecer. Não é difícil, exige o básico, mas hoje eu não vejo, e eu não tô nem pensando em projeção financeira, tá? Claro que isso é importante, não dá pra gente ser hipócrita. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, a gente tem uma família para sustentar, um sonho para realizar, enfim, vai depender do contexto de cada um. Mas hoje eu não consigo ver um outro mercado que me daria essa projeção dentro de 3 anos, que me daria essa liberdade e que me daria essa ambiência, sabe? Um ambiente leve, que a gente consegue trocar ideia numa boa, que eu consigo ter a liberdade de ir e vir na hora que eu quiser, entre aspas, né? Porque a gente tem nossos compromissos que acabam barrando essa agenda. E o retorno, cara. É uma profissão, um mercado em geral, que tem uma relação entre esforço e recompensa muito forte. Você falou isso pra mim desde o primeiro dia que a gente trocou ideia. Se você se dedicar aqui, a essa profissão, igual eu comentei, das 8 às 18, de segunda a sexta, se dedicar igual você se dedicaria no escritório, que você seria CLT, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter uma prosperidade muito maior. Né? Coisas que... ganhos, por exemplo, financeiros, normalmente a gente se baliza muito por isso. Mas ganhos financeiros que talvez você demorasse 10 anos para ter, dentro de uma carreira tradicional. Né? E você consegue ter em 1 ano e meio, 2, 3, 6 meses. Então, assim, eu sou muito feliz e muito grato ao mercado. Novamente, não é que eu não tenha inseguranças, medo, mas hoje eu já entendi que o jogo é jogado e que vai dar certo. Eu acredito no projeto. A gente vive, olhando um contexto geral, de um mercado que é crescente, né? Apesar das dificuldades, vai dar uma filtrada maior ou não. Isso é até bom, porque os profissionais ruins ou abaixo da média vão acabar saindo, porque são as pessoas que não têm... Eu não estou falando que isso é um defeito, tá? Isso cada um entende onde dói, né? Tem o calo que dói mais. Mas as pessoas que não têm essa convicção, essa autorresponsabilidade, essa disciplina, elas vão acabar saindo. O mercado segue o mesmo. Feliz ou infelizmente, o mercado é muito maior que nós todos. Então, é um oceano ainda mais azul, cara. Então, assim, eu sou muito... Não é porque eu tô na sua frente, não, mas eu sou muito feliz e muito grato por ter começado essa história lá atrás e eu vivo brincando com você. Eu te conhecia antes de entrar no mercado, há uns 8 anos antes, né? Eu queria ter te ouvido 8 anos atrás. 8 anos antes de ter entrado, né? E ter começado aqui bem antes. Bem antes. Legal, mano. Que bom que gravou. Foi o resumo de... Já pulou até o final aqui. Legal, mano. E pra gente fechar com a última aqui, pode fazer seu merchan também. Pra quem tá acompanhando a gente aí, e que já é do mercado, e principalmente para aqueles que estão começando ou querem começar no mercado, o que você diria, cara? Você falou bastante coisa aí, né? Que resumiu muito bem. Mas se a pessoa fosse trabalhar com você mesmo hoje, por exemplo, para ficar mais fácil, né? Já sendo de uma empresa ou não, já sendo mercado ou não, tendo começado agora ou estando para começar, o que você diria aí? Cara, eu vou voltar a esse combozinho que a gente desenhou aí, né? Eu acho que, até tirando um pouquinho dessa responsabilidade da minha equipe ou da nossa loja, né? Mas pensando num contexto global. Eu acho que o primeiro passo, cara,
para a pessoa que quer iniciar nesse mercado é entender minimamente como é que funciona, que entendeu que o mercado é um mercado muito próspero. E aí, a partir do momento que ela tá com essa decisão ou tá pensando nisso, procurar uma boa imobiliária. Eu acho que o caminho para começar, de fato, é procurar uma boa imobiliária por toda a estrutura que oferece, todo o organograma que oferece. A Urbis, nesse sentido, é impecável. Todo o processo que oferece, todos os profissionais que estão lá. Isso nem estou puxando a sardinha para a nossa agência em si, né? Mas para a nossa, principalmente, é mais diferenciado ainda. Mas procurar uma boa imobiliária, dentro dessa imobiliária, um bom gestor. E aí, o bom difere muito. Às vezes, o que eu sou bom para uma pessoa, eu não vou ser bom para outro perfil. Né? Então, trocar uma ideia, deixar bem exposto como é que é seu perfil de trabalho, como é que é seu perfil de personalidade, encontrar esse gestor que faz sentido para você. E aí, a partir disso, beleza, topei começar, vou começar lá na Imob, na equipe do Felipe. O que eu sempre falo para os meus corretores. É um mercado que vai te demandar muita alta responsabilidade e acho que, na verdade, a palavra-chave é autorresponsabilidade, cara. Porque essa autonomia, às vezes, bagunça a cabeça de muitos, assim. Tipo, cara, beleza, então eu sou autônomo, vou tocar da minha forma, ou eu, sei lá, vou estar presente na loja ou trabalhar como corretor 2 vezes na semana. Tem muita gente que encara isso como renda extra. E tudo bem, cara, você quer encarar como renda extra, beleza, mas saiba que se você vive falando isso, né? Se você te dedicar 30% à profissão da sua semana, você vai ter 30% de resultado. Ou às vezes nem isso. Então, eu acho que o que eu sempre falo para quem tá começando comigo é isso. Cara, confia no processo, confia no que a gente tá te falando. Pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e executado. E autorresponsabilidade, cara. A imobiliária tem uma responsabilidade com você, o gestor tá ali para ter uma responsabilidade com você, para te mostrar muitas coisas, para te mostrar os caminhos de pedras, mas, cara, eu preciso de você, né? Foi o que eu falei, se você fosse um advogado, um engenheiro, um médico que seja, no mercado, você ia ter que produzir seu conteúdo, você ia ter que se posicionar nas redes sociais, você ia ter que mandar mensagem para todos os seus contatos falando que agora você formou e tá com a empresa, você ia ter que pedir indicação, você ia usar os meios de divulgação que essa profissão te dá, então, sei lá, se cadastrar num site de divulgação para um profissional autônomo, você ia ter que correr atrás do seu. Eu acho que a cabeça principal do corretor que inicia hoje, eu gosto de encarar dessa forma e falo isso para minha equipe. É se encarar como um empresário, cara. Literalmente. Porque nós somos, né? É uma visão empreendedora mesmo. Se eu não fizer, no final do mês, o resultado é meu. Claro, não estou extinguindo a responsabilidade que a imobiliária tem sobre aquele resultado ou sobre o que o gerente tem sobre aquele resultado. Mas é muito menor quando comparado à responsabilidade que eu tenho, cara. Então, assim, eu encaro isso, sempre encarei, acho que por isso que deu tão certo. Se eu não correr atrás, cara, ninguém vai correr atrás por mim. Pode ser a melhor imobiliária do mundo, o melhor gerente do mundo, vai depender de você. Então, assim, inicie no jogo sabendo isso. Pode levar um tempo, primeiro, aí partes práticas, né? Tem uma reserva financeira, porque por mais que a gente faça tudo dentro do script, por mais que você se dedique, cara, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. É muito pouco provável que demore 6 meses, mas pode acontecer. Então, assim, tem essa reserva financeira, até pra você ter uma cabeça boa para trabalhar, e tem essa consciência. Acho que o mais importante é ter essa consciência de, cara, agora sou eu por mim mesmo. Eu tenho que correr atrás disso. Os gestores estão lá para te dar esse suporte, para te dar algo a mais. Mas você precisa ter essa autorresponsabilidade e essa malícia. Não no sentido negativo da coisa, mas é o que a gente estava falando. É começar a enxergar negócio em todos os lugares, em todas as conversas. E isso, com o tempo, vai ficando natural. Então, assim, acho que o recado final é acredite no trabalho, acredite no seu gestor
Se você topou iniciar aquilo lá com ele, acredite no que está sendo desenvolvido ali e tenha esse senso de autorresponsabilidade. Eu acho que é isso. Resumiu muito bem, né, mano? E acho que, para começar, talvez, essa pergunta para as pessoas, dando a minha contribuição, o que você quer da vida, né, cara? O que você quer da vida? Antes de tudo isso, tudo bem. Esse foi um ótimo resumo do que a gente falaria para uma pessoa que estivesse sentando uma entrevista com a gente. Mas a primeira pergunta é essa, porque senão nada disso funciona, né? Aqui realmente é para quem quer algo a mais, cara. Porque vai te exigir muito, é muito desafiador. E assim como todas as grandes conquistas, você tem que passar por um processo árduo mesmo, cara. Não tem jeito. Então, se não é o que você quer, cara, não é aqui. Para quem quer pouco, para quem quer mais ou menos, não é aqui, não adianta. E é difícil a pessoa ter essa sinceridade, essa transparência. Você já viu alguém sentar com você e falar que quer... Não, eu quero pouco mesmo, cara. Sim. Alguns até tem, né, cara? Alguns até tem. Alguns até falam, não, mas eu quero só isso mesmo. Mas a maioria fala, não, quero ganhar muito, quero fazer... Não quer, cara. Então, assim, se você não tiver essa sinceridade com você mesmo... você tem que entender... Em outros lugares você passa batido. Aqui você não passa, cara. Porque se você quer ganhar muito, eu acho que em várias profissões, assim, você quer ganhar muito, cara, você tem que pagar o preço por isso. E crescer mesmo, né, cara? Sim. Porque assim, olha o nível de crescimento pessoal e profissional que tem uma pessoa que chegou no seu nível hoje de gestão, de ter passado pelo que você passou, de ter feito a quantidade de vendas que você fez. É muita coisa, cara. É um crescimento muito grande. Também financeiro, muito bacana. A projeção também. Profissional também, né? Você cresce com essa profissão, te desenvolve em aspectos como pessoa que você nem imagina, cara. Porque você, como adulto, já é uma pessoa formada, com as suas convicções, com seus jeitos, eu acho que é assim porque é meu jeito e pronto. Aqui você tem que mudar muita coisa, cara. Nós somos, né? Eu acho que até eu, num nível fora da curva, de introspectivo, de introversão. E não tem jeito, cara. Não dá pra você ser assim aqui. Te muda da porta pra fora. E eu tenho que mudar. Eu sou um a mudar adulto com a que vai ter que sociedade. se construir e eu vou ter que mudar pra dar certo nisso aqui. Então, nesse ponto é complexo, cara. Se você não quiser esse nível de mudança na sua vida, não adianta. Obrigado, mano. Foi um bate-papo super bacana. Passa a mão pelo fone e bate assim aqui, ó. Aí. Obrigado. Foi muito legal. Me surpreendi mesmo. E eu espero que vocês todos aí tenham gostado também. Já aproveitar para deixar as nossas redes sociais. Sigam o nosso canal, né? Somos Máximos, @somosmáximos. Deixa os seus aí, mano, por favor. Cara, é a rede social que eu mais uso. Tô tentando migrar para as outras. Mas é o Instagram, @FelipeBarbosaB. Felipe com I, tudo junto, @FelipeBarbosaB. Felipe, né? Felipe, F-I. F-I. E... é isso. Vagas abertas. Deixa o recado final aí. Agenda disponível. Então, dá tempo de fazer muita coisa esse ano ainda e começar o ano que vem com a nova... ou com um novo imóvel ou uma nova profissão. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio aí do nosso podcast. Valeu, obrigadão.